Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Sabrina Kelly e juntamente com Cássio Silva, Graziele Costa, Mike Santos e Nelly Barbosa, convido você a conhecer e discutir um pouco sobre a trajetória cultural indígena no que tange o âmbito educacional. Durante o período colonial brasileiro, os povos indígenas sofreram um processo de imposição cultural decorrente da colonização europeia na América, que empregavam a força e a fé católica para subjugá-los, sendo obrigados a assistir em missas administradas pelos jesuítas, que acreditavam torná-los mais humanos e civilizados, pois eram considerados como selvagens. Estes povos se tornaram parte da construção do nosso país, desenvolveram importantes e variadas funções na sociedade pré-colonial e pós-colonial, mas sempre foram tratados como inferiores, fatores que refletiam na sua educação, caracterizada como um processo de escolarização que tinha como objetivo catequizar para a salvação. Até meados do século XVIII, as escolas indígenas ainda eram conduzidas por padres jesuítas, que após a sua expulsão entre 1760 e 1775 foram substituídos por professores leigos sob a jurisdição do Diretório Pombaliano, um documento que expressou importantes aspectos da política indígena neste período da história, uma situação precária que se prolongou até meados do século XX. Em nosso país existem cerca de 250 etnias e 800 mil indígenas autodeclarados, uma diversidade etnocultural que merece ser respeitada e tratada com equidade. Desta forma, a partir do final dos anos 1970 aos anos 1980, houve intensa mobilização no campo indigenista brasileiro em favor da garantia de seus direitos, destacando o livre acesso a uma educação de qualidade. Nesta perspectiva, a educação escolar indígena nos anos 70 inicia uma luta, pois aqui nascem os movimentos indígenas apoiados na Constituição de 1988, que propõe uma educação diferenciada, respeitando a diversidade de cada povo. Além disso, reconheceu aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, no artigo 210, inciso 2, assegurou às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem no ensino fundamental. A partir da Constituição Federal de 1988, o Estado assumiu o discurso da educação diferenciada enquanto um direito dos índios e algumas medidas oficiais foram tomadas no sentido de normalizá-la no país. Desta forma, destaca-se o artigo 78 da LDB, no qual afirma que a educação escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilíngue, para a reafirmação de suas identidades étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de sua língua e ciência, além de possibilitar o acesso à informação e ao conhecimento valorizados pela sociedade nacional. Fatores pelos quais destacam o avanço presente nesse âmbito educacional, tais como os livros e cartilhas em língua indígena, prevê conquista da escrita de cada uma dessas línguas. Currículo adaptado à realidade indígena, principalmente no que tange aos saberes tradicionais, preparação, incorporação e contratação de professores indígenas por parte do Estado e das instituições. Mas são esses os passos suficientes para retornar à corrente de perda cultural e recuperar as diferenças? Hoje sabemos perfeitamente que não. São muitos desafios que ainda devem ser repensados, como a falta de escolas indígenas que funcionem em um espaço adequado, disponibilidade de material didático específico e formação docente qualificada. A primeira dificuldade que os alunos sofrem fora da escola pública são os vestibulares, que possuem os cursos que são importantes para o mundo fora da cultura indígena. Geralmente esse processo não possui cota para os indígenas ou as vagas são mínimas. Outra dificuldade é a localização. As universidades se distribuem em cidades distantes das aldeias, onde o estudante precisa se deslocar e arcar com os custos para que possa estudar. Além disso, não podemos esquecer do preconceito enraizado, uma arma sempre utilizada contra as minorias. Ao adentrar nas universidades, são diversos os relatos sobre esta prática discriminatória, motivo pelo qual representa as principais causas do abandono e desistência por parte do estudante indígena.
que ingressam nesta etapa. De forma, além da educação indígena ser em prol da diversidade, e formal deve por excelência destacar a existência errônea de estereótipos e generalizações de um povo indígena uniforme, a qual vigora a ideia de que, para que um povo indígena seja considerado como tal, necessita se manter como nos tempos anteriores à chegada dos portugueses. Deve-se prevalecer o respeito mútuo e reconhecimento de todas as partes. Em suma, os povos indígenas devem ser vistos como dotados de uma riqueza própria, pois possuem sua cultura e conservam seus valores.